Olá, gente, como estão todos? Como é que vocês estão, gente? Hoje com mais uma aula, né? Nossa aula 2, aqui do livro 4, né? Módulos 13 e 14, capítulos, né? Quando era ninho, havia amanhecido frio e gris, das páginas 153 a 172. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver sobre o pretérito imperfeito do indicativo, ele imperfeito de indicativo, os pronomes relativos, tá? Los relativos, e a diferença entre os verbos haver e tener, né? Que geralmente causa confusão nos estudantes de espanhol, que a gente costuma levar muito para o lado do português. Então, vamos lá. Então, aqui, el pretérito imperfecto es un tiempo que se utiliza para describir y enfatizar el aspecto de repetición, continuidad o prolongación de una acción hecha en el tiempo pasado. Então, o que ele quer dizer com isso? Que você vai utilizar o pretérito imperfeito para descrever ou enfatizar algo, né, que tem a ver com repetição, né? Ou seja, ações que você costumava fazer em uma certa frequência no passado, né? Aí aqui, al conocer Barcelona, já sabia onde podia hospedar-me bem. Então, já sabia onde eu podia me hospedar bem, né? Porque era uma ação que se repetia em um determinado tempo no passado. Então, aqui, em relação aos outros tempos verbais, o pretérito imperfeito ele é um tempo que tem poucos verbos irregulares, então ele é mais fácil assim, em relação à quantidade de irregularidade, não vai ser como o presente do indicativo, que tem aqueles verbos, né, que sofrem de tongação ou que tem uma variação na primeira pessoa, mas assim, então ele tem poucos verbos irregulares. Então aqui, ó, ese tiempo tiene poca irregularidad, su formación es sencilla. Sacamos las terminaciones, né? Ou seja, com verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, você retira essa terminação do verbo no infinitivo e acrescenta a terminação correspondente. Então, aqui, verbo cantar, que é da primeira conjugação, verbo saber e verbo partir. Saber, segunda conjugação, partir, terceira conjugação. Então, eu tenho aqui, da primeira conjugação, verbos regulares, eles vão ter a terminação aba, né? Aba. Então, vai ser cantava, cantavas, cantava, cantávamos, cantavais, cantava. Se for o verbo hablar, né? Que também da primeira conjugação. Então, vai ser hablava, hablavas, hablava, hablávamos, hablavais, hablava. Então, se ele for um verbo de primeira conjugação e um verbo considerado regular, ele vai ter sempre esse modelo de conjugação. Aí aqui eu tenho o verbo saber e o verbo partir. Percebam que aí eles dois, né? Tanto verbos de segunda conjugação como de terceira, eles vão ter a terminação ia, né? Saber, sabia, 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 sabíamos, sabiais, sabiam. E verbo partir, partia, partias, partia. Partíamos, partíais e partia. O verbo comer, comia, comias, comia. Comíamos, comíais e comiam, né? Verbo vivir, vivia, vivias, vivia. Vivíamos, viviais, viviam. Então, aqui, sempre verbos que ele colocou aqui embaixo. Verbos da primeira conjugação vão ser escritos com letra B. Porque no português a gente escreve com a letra V. Então, no espanhol ele vai terminar com B. Estávamos, davam, llamabais, né? Aí um exemplo aqui, la ciudad estava repleta de gente, né? A cidade estava repleta de gente. Olha aqui, como eu falei para vocês, né? Esse tempo verbal, ele contém pouquíssimos verbos irregulares, ou seja, aqui só vão ser 3 verbos ser, ver e ir, né? Ó, como é que conjugam esses verbos aí no pretérito imperfeito do indicativo? Verbo ser, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais e ellos eram, né? Percebam também que em relação à acentuação, né? Somente o nós outros vai levar acento. Vou até voltar aqui, ó.
para mostrar para vocês, no caso, verbos de primeira conjugação, eles só vão ser acentuados no nós outros. E aqui, o segunda e terceira conjugação, todos eles vão ser acentuados, certo? Então, aqui, verbo ver, veía, veías, veía. Veíamos, veíais e veíam, né? O verbo ver não é via, como a gente conjuga no português, é veía, ele é um verbo irregular. O verbo ir também, né, no espanhol, é considerado irregular. Então, aqui, yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais e ellos iban, certo? Então, aí somente 3 verbos irregulares aí no pretérito imperfeito. Então, ele em relação, se a gente for relacionar com os outros tempos verbais, né? Que nós já estudamos, principalmente o presente do indicativo e o pretérito indefinido, que é o que tem mais, né, verbos irregulares, ele é considerado muito mais fácil por conta dessa quantidade de verbos irregulares, que só são 3. Tá ok? Aí aqui eu coloquei um quadro, né, fazendo uma comparação entre o pretérito imperfeito do indicativo e o presente do indicativo. Então aqui, el presente representa hechos no terminados en el momento actual, né? No caso aqui, o tempo presente, ele está representando algo que não foi terminado ainda no momento atual. Aí, sí, ya estamos en invierno, hace frío, llueve, lo peor es que por las noches no funciona la calefacción de casa. Sim, nós estamos no inverno, faz frio, chove e pior, né? À noite, a calefação ela não funciona. A calefação é aquele, né, onde vai o aquecedor. Aí aqui, as frases aqui no presente do indicativo. Mi novia es muy inteligente, né? A minha noiva é muito inteligente, a minha namorada é muito inteligente. Todas las noches estudio una hora. Todos los fines de semana visito a mis padres. Los veranos los paso en Costa Brava. Em Navidad me gusta ir a Madrid. E aqui o pretérito imperfeito, ó, traslada essa perspectiva ao momento do passado. Então, no caso aqui, o imperfeito do indicativo, ele vai passar, né? Ou seja, essa mesma perspectiva do presente para o momento no passado. Sí, hacía frío, llovía, porque estábamos en invierno. Lo peor es que por las noches no funcionaba la calefacción de casa. Ou seja, a mesma frase, só que utilizada no pretérito imperfeito, né? Então, ou seja, uma ação que se repetia no passado. E aqui, ó, con el imperfeito, descrevemos hechos no terminados em momento del passado. Então, a gente vai descrever fatos que não terminaram no passado. Mi primeira novia era muy inteligente. Antes estudiaba una hora todas las noches. Todos los fines de semana visitaba a mis padres. Los veranos los pasaba en la Costa Brava. Em Navidad me gostava ir a Madrid. Então, vejam aí a comparação entre essas frases no presente com essas frases aí no pretérito imperfeito. Ou seja, ele está, né, mantendo aí a ação, só que ele somente passou essas ações para um feito no passado. Certo? Então, vamos lá. Agora que a gente terminou o pretérito imperfeito, a gente vai para os pronomes relativos, que estão dentro ainda desse módulo, né? Então, os pronombres relativos são usados generalmente para unir 2 frases. Ou seja, quando é que você vai usar o pronome relativo? A função dele, gente, é de elemento de ligação. Você vai unir o quê? Orações, certo? E você vai substituir também, ó, sirven para não repetir um substantivo ou pronombre en el discurso, es decir, se refieren a algo que já foi mencionado. Ou seja, para evitar repetição, ele utiliza aí o pronome relativo. Então, quais são esses pronomes relativos? Eu tenho que, ele que, los que, ou seja, tenho que e esses que vêm acompanhado do artigo. El que, los que, la que, las que, né? Aí tem o lo que é o pronome neutro, lo. Aí tenho também quien e quienes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, e lo cual, cuyo, cujos, cujas, cujas, né? E o donde,
Aí os exemplos aqui, né, provando para vocês que a gente pode unir duas frases utilizando esse pronome. Me compré un auto rojo. El auto es chico. Comprei um carro vermelho. O carro é pequeno. Então, eu juntei as duas frases, uni, né, através do pronome, para evitar a repetição, que no caso aqui seria o que? A palavra auto. El auto que comprei es rojo y chico. O carro que comprei é vermelho e pequeno. Aí, Cataluña, que es una de las comunidades autónomas de España, tiene más de 7 millones de habitantes. A Catalunha, né, aí tá aqui, que é uma das comunidades autônomas da Espanha, ela tem mais de 7 milhões de habitantes. Então aqui, né, uma dica, né, por exemplo, o que? Quando é que a gente vai usar o que? A gente vai utilizar quando a gente se referir a coisas e objetos, né? No caso, esse que, ele pode ter a função de sujeito ou de complemento. Então, no caso, quando vocês estudaram no português as funções sintáticas do pronome relativo, ele está se referindo a isso aí também, né? Aí aqui, el libro que ahora estoy leyendo es muy emocionante. O quién ou quiénes, porque o quem, né, o pronome relativo quem, tem no espanhol um plural, diferente do português. Se refere solo a personas, o quem eu só vou usar relacionado com pessoas, né? E se pode substituir pela palavra que. Admiro mucho a quienes trabajan voluntariamente para ayudar a los demás. ¿Cuál? ¿No? Va entre dos nombres y concuerda con el segundo en género y número. Ayer me bañé en agua helada, motivo por el cual me resfrié. Então, ontem eu tomei banho com água gelada. Então, o motivo pelo qual eu estou resfriado, eu me resfriei, né? Cuyo, cuya, cuyos y cuyas se usa cuando no hay un verbo en forma conjugada y debe ir con, né, los artículos. Mi amigo cuyo padre es escritor me invitó a ver el partido. Então, o meu amigo cujo pai é escritor, ou seja, o pai de quem? Do meu amigo. Ele funciona aqui como adjunto adnominal. Aí, me invitou a ver el partido. Me convidou para ver o jogo de futebol, né? El partido de futebol, né? Então, vamos lá. Aí, aqui, diferenças entre haver e tener, que geralmente são quem? Que causa confusão, né? Para quem estuda espanhol, porque a gente costuma relacionar muito com o português, que a gente utiliza o verbo haver, né? O verbo haver, com sentido de posse, que não é, né? De acordo com as normas cultas da língua, ele é considerado errado, né? Aí, quando é que a gente vai usar um ou outro, né? O tener significa possuir. Es utilizado para indicar posesión, expresar obligación, decir la edad, descrever personas, estados físicos ou de humor. Então, no caso, ele está indicando o quê? Posse. Quando é que eu vou utilizar? Para indicar, além de posse, expressar obrigação, falar sobre a idade, descrever pessoas, estados físicos ou de humor, né? Quando é que eu vou usar o haver? O haver, gente, é um verbo auxiliar, ou seja, geralmente eu utilizo junto com outros verbos, né, em tempos compostos no espanhol, e também usado para contar coisas e indicar a existência de algo. Então, aqui, hay 3 alumnos en la biblioteca ahora, ou seja, né, HA, no acento no A, 3 alunos na biblioteca exatamente nesse momento. Havia quedado esperando por 2 horas. Aqui, no caso, eu estou utilizando ele junto com outro verbo, né, ou seja, um tempo composto. Eu tinha ficado esperando por 2 horas. Aí, quando é que a gente pode utilizar os dois, né, haver que ou tener que? Quando tiver um sentido de obrigação, tá? Só que tem uma diferença entre o uso desses dois. No caso aqui, haver que, ele é impessoal, ou seja, eu vou me referir de uma forma geral, tá? E a forma correta vai ser hay que, né? Expressa uma necessidade, é necessário. Se pode substituir por es necesario que. Ejemplo, hay que plantar más árboles. Nuestro planeta depende de nosotros. Então, ou seja, é necessário plantar mais árvores, né? Que o nosso planeta depende de nós. E o tener que, ele é o quê?
pessoal, então ele vai ser conjugado em todas as pessoas, tá? E pode ser substituído pelo verbo deber, né? Ó, tenemos que pagar las cuentas, ya están casi retrasadas. Tenemos que pagar. Quem? Nós, né? Nosotros, né? A gente tem que, nós devemos pagar as contas que já estão todas atrasadas. Então, aqui eu coloquei, né, um quadro mostrando a diferença entre os dois, né? Tener e haver. Então, tener indica o quê? Posse. Haver, existência, né? No caso, tener expressa algo que nos pertence ou que nós possuímos, né? Haver identifica algo que sabemos a quem pertence ou simplesmente existe. Exemplos: tenho 2 hijos varones, tenho dois filhos homens, né? Tu tienes una lapicera, você tem uma lapiseira? Tenemos muchos, aliás, tenemos buenos, vendo aí a palavra buenos e lendo muchos. Tenemos buenos empleados. Temos bons empregados. Aí aqui com o verbo haver. Hay 2 muchachos en la calle, né? Há 2 homens na rua, ou 2 rapazes na rua. Há um lápis sobre la mesa. Há um lápis sobre a mesa. No hay muchos maestros buenos. Não há muitos professores bons. Aí aqui, outra diferença, sempre se conjuga, ou seja, sempre eu vou conjugar o verbo tener de acordo com a pessoa, né? Cambia la persona e el tempo verbal. Tengo, tuve, tendrás, tienes, tuviste, tendrás. Ou seja, eu posso conjugá-lo no presente, no passado, no futuro, ou seja, em qualquer tempo verbal e em qualquer pessoa. E o haver, ele vai ser sempre invariável, ou seja, ele não vai se conjugar em relação à pessoa, tá? Somente o que pode mudar nele vai ser o tempo verbal que eu vou utilizar. Então, aqui, o presente, hay, pretérito indefinido, hubo, habrá no futuro, he tenido, ou seja, você vai conjugar sempre de forma impessoal, tá? O que vai mudar aí vai ser só a conjugação, aliás, conjugação não, o tempo verbal que a gente vai utilizar esse verbo. Aí aqui tem um exemplo, né, ó, do verbo tener, tengo frio, tá indicando aqui, né, estados. Tengo frio, tengo frio, tengo frio, tengo frio e já não tengo frio, né? Mostrando aí que ele tá todo agasalhado, mas em qualquer lugar ele tá sentindo frio, certo? E com isso a gente termina a nossa aula, né? Então, o que foi que a gente viu hoje? Nós vimos sobre, né, os verbos tener, verbo haver, pretérito imperfeito, né, que é um tempo considerado fácil em relação aos outros tempos verbais, certo? E os pronomes relativos. Então, ó, com certeza estudem, vai ter uma atividade lá para vocês, né, para dar uma revisão sobre esse conteúdo, certo? Então, ó, muchas gracias e hasta nuestra próxima classe. Tchau, tchau, gente.